para a gente estar conversando um pouquinho sobre essa guerra que aconteceu aí. Espero que vocês estejam vendo aí o slider. A Guerra Fria, vamos falar um pouquinho sobre esses conflitos políticos, culturais, pós-Guerra Fria, e a reorganização política internacional e organismos multilaterais do século XX e do século XXI, né? Estamos agora. A Guerra Fria, né, foi o conflito político ideológico aí responsável, falaremos um pouco sobre o contexto, responsável pela polarização do mundo na segunda metade do século XX, entre os Estados Unidos e a Rússia, né? E foram aí o protagonista deste conflito. Os Estados Unidos e a Rússia, que faz parte da União Soviética, né? E aí, o conflito ele foi travado entre esses dois países, que foi aí responsável por polarizar, né, o mundo em dois grandes blocos, um aliado ao capitalismo e o outro aliado ao comunismo. Deixa eu só encostar minha porta aqui. Aí, ao longo da segunda metade do século XX, a polarização mundial, né, resultou em uma série de conflitos de pequenas e média escala em diferentes locais do mundo. Aí esse conflito contava muitas vezes com o desenvolvimento indireto, né, dos Estados Unidos e da Rússia, a partir do financiamento da disponibilização de armas, do treinamento militar. Contudo, nunca houve um confronto aberto entre americanos e soviéticos, sobretudo pela possibilidade de destruição do planeta em larga escala, caso houvesse um conflito entre os dois países aí. Apesar dos discursos afiados e da intensa atuação estratégica para manter sua zona de influência, os americanos e soviéticos foram cautelosos, né, ao extremo e evitaram aí um conflito contra o outro, né? Aí eles não por isso que se chama de Guerra Fria, porque não houve uma guerra, né, tão sistemática aí, igual a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria foi um conflito político e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética que aconteceu na metade do século XX. E aí foi causada aí pela rivalidade ideológica, né, existente. E entre o consenso dos historiadores é que o marco inicial do conflito foi um discurso feito pelo Harry Truman, né? Esse Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos na época, em 1947. A polarização do mundo entre duas potências bem corrida foi armazenistas e espacial. E ao longo aí desse conflito, tiveram algumas características, né, muito essenciais. Tivemos aí a Guerra da Coreia, a crise dos mísseis em Cuba e a Guerra do Vietnã, que foram acontecimentos marcantes aí durante a Guerra Fria. A Guerra Fria teve fim com a dissolução da União Soviética em 1991. Aí, respondendo a pergunta de Caroline, que ela fez uma pergunta lá no chat, a Guerra Fria ela foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial. E existe um debate arriscado, né, entre os historiadores a respeito de como foi iniciado esse conflito político ideológico. De toda forma, existe um certo consenso de que o marco que iniciou a Guerra Fria seja o discurso realizado pelo presidente americano, Harry Truman, em 1947. Esse discurso de Truman foi realizado no Congresso americano, né? E teve a decisão aí, a ocasião, que o presidente solicitava verbas para que os Estados Unidos pudessem se engajar
para evitar o avanço do comunismo na Europa. Na visão de Truman, era o papel dos Estados Unidos liderar a luta contra o avanço do comunismo no continente europeu. E aí teve esse discurso que deu início aí ao que ficou conhecido como Doutrina de Truman. Esse aqui eu vou falar depois, nós vamos focar bastante na OTAN. Foi o discurso de Truman, né? Que esse discurso, ele consistiu num conjunto de medidas tomadas pelos Estados Unidos para conter o avanço do comunismo. A primeira ação tomada por essa doutrina foi o Plano de Marshall, Plano de Recuperação Econômica, né, da Europa, com o qual os americanos forneciam grandes somas de dinheiro para os países interessados. E a atuação dos Estados Unidos na Europa, por meio da doutrina de Truman, justificasse aí que a única e exclusivamente discurso aí armamentista que apresentava a Rússia, né, que é a União Soviética, como uma potência expansionista e que procuraria conquistar todo o continente europeu sob a egíde do comunismo. Os americanos, eles sabiam que os problemas econômicos da Europa no pós-guerra eram um campo fértil para o crescimento da ideologia comunista lá. Ainda assim, historiadores como Eric Isaac argumentam que a União Soviética ela não era uma nação expansionista e não demonstrava interesse em atuar fora de uma zona de influência. Esses historiadores aí que foi citados apontam que a União Soviética não tinha interesse em financiar e apoiar movimentos comunistas armados em outras partes do mundo, e que a postura soviética no pós-guerra, né, era abertamente defensiva por causa da destruição do país como consequência da Segunda Guerra Mundial. A ideia por trás da ação americana era impor-se como nação hegemônica na Europa, e o mundo é explicada pelos interesses de Truman, que manter aí elevados os índices de crescimento econômico do país, entrou com um discurso aí maniqueísta, né, patriárquico, e pelos americanos começou a ser praticado aí também pelos soviéticos. E as relações dos países em nível internacional passaram a ser baseadas no boicote. Além disso, existem evidências, né, que apontam que o governo soviético não tem interesse em expandir territorialmente e tinha o objetivo de assegurar apenas a sua área de influência. Isso de fato aconteceu, e na Segunda Guerra, os locais invadidos aí pelo Exército Vermelho, que era o Exército Soviético, foram aí transformados em estados satélites do regime comunista em Moscou. E aí eu vou falar algumas características, deixa eu mudar aqui, que aí, isso tudo é o contexto, viu, pessoal? Algumas características da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela estendeu-se entre 1947 a 1991, e algumas características desse período foram a polarização do mundo, que tivemos aí a disputa travada entre americanos e soviéticos, que resultou em uma forte polarização aí do mundo, que afetava as relações internacionais, né? E dessas nações como um todo, houve uma tentativa de criar um movimento não alinhado em que algumas nações eles procuravam seguir um caminho independente, sem necessariamente se vincular com algumas da potência aí que era existente, que era os Estados Unidos, né? Tivemos também a corrida armamentista, que foi a procura pela hegemonia internacional, e aí fez com que as duas potências evitassem aí bastante o desenvolvimento, né, das novas tecnologias bélicas, e assim, no período, o número de armas nucleares e termonucleares produzidas disparou, né? Teve um avanço aí nas produções de armas nucleares e termonucleares. Tivemos também a corrida espacial, né, que foi a corrida que teve um campo aí de disputa entre os americanos e os soviéticos, e ao longo da década de 1960, inúmeras expedições espaciais foram realizadas. E aí também tivemos a interferência estrangeira, tanto americano quanto soviético.
eles interferiram em assuntos aí internos de diferentes países do planeta. Dois exemplos são a interferência americana na política brasileira na década de 1960 e a interferência militar no Afeganistão na década de 1980. Aí nós tivemos vários acontecimentos importantes na Guerra Fria. Na Guerra Fria, criou um clima de forte tensão internacional a respeito da possibilidade aí de um conflito aberto entre americanos e soviéticos, e teve a existência de armamentos nucleares e termonucleares, né, sobre a posse desses países, tornando aí essa expectativa de um conflito muito mais pavorosa, pois um conflito desse tipo causaria a aniquilação, né, da humanidade. E aí, ao longo da década da Guerra Fria, né, houve inúmeros momentos de tensão que serão aí destacados, né, posteriormente. Tivemos aí a Revolução Chinesa, que foi a Guerra Civil Chinesa, que se arrastava desde a década de 1920 e retornou com força total depois da Segunda Guerra Mundial. E aí tivemos o fortalecimento do comunismo, liderado por, meu Deus, esse nome é bem complicado, Master Tung, né? Que levou os americanos a apoiar os nacionalistas, liderando por Chiang Kai-shek. É isso, é nome todo chinês, gente. A vitória do comunista, conhecida como a Revolução Chinesa em 1949, alarmou aí os americanos sobre a possibilidade de que o consumismo fosse disseminado, né, pelo continente asiático por meio da influência chinesa. E aí tivemos a guerra também na Coreia, que foi o primeiro momento da guerra, tensão após a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito iniciou em 1950, quando os comunistas norte-americanos, apoiadores por chineses e soviéticos, invadiram aí o continente, né, sul-coreano, apoiado pelos americanos. E o objetivo era reunificar, né, a Península da Coreia sob a liderança do comunismo. Esses conflitos aí contou com o envolvimento de direito dos soldados americanos, mas ao longo do conflito nenhum dos dois lados sobressaiu-se sobre o conflito que teve um fim. E aí, em 1953, com o armistício que ratificou a divisão das Coreias, divisão que existe até hoje, os soviéticos também participaram aí, né, desse conflito, mas os americanos não tornaram nenhuma ação, né, não tomaram nenhuma ação, porque queriam evitar um conflito direto. E aí nós tivemos a crise do Mississippi, acho que é isso, Mississippi, em Cuba. Essa crise foi um movimento, né, um momento de maior tensão entre as suas potências da Guerra Fria. E se passou em 1962. Isso. Em 1962. Naquele ano, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos descobriu aí que a União Soviética estava instalada aí numa base Mississippi, em Cuba, país que havia passado por uma revolução nacionalista em 1959. A inteligência americana sabia que os mísseis soviéticos representavam aí pouco a ameaça para os Estados Unidos, mas o presidente americano, né, da época, sabia que a questão teria aí repercussão negativa sobre seu governo e decidiu aí intervir. E aí o governo americano disse aos soviéticos se os mísseis não fossem retirados, seriam declarados guerra, né? Tirada aí daquele território americano. Aí as negociações arrastaram-se durante semanas e os dois lados chegaram a um acordo. Os soviéticos, eles decidiram retirar os mísseis de Cuba e os americanos aí aceitaram retirar seus mísseis instalados na Turquia. E aí tivemos também a Guerra do Vietnã, né? A Guerra do Vietnã foi um conflito travado entre 1959 e 1975 entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, e esses ambos lados procuravam aí unificar o país sob seu controle. Os americanos, eles entravam nesse conflito em 1965 e evitaram aí milhares de soldados ao Vietnã, né? Essa guerra foi extremamente impopular nos Estados Unidos
E os americanos aí retiraram-se do conflito sem causar, nem sem alcançar seu objetivo em 1973. Os comunistas tomaram o controle do país em 1976 e logo após vencer aí a guerra. Tivemos também a guerra do Afeganistão, que foi entre 1979, né? O Afeganistão é mencionado por muitos como o Vietnã da União Soviética. E esse conflito aí foi travado entre 1979 e 1989 e se iniciou quando os soviéticos aí invadiram, né, o Afeganistão para apoiar o governo comunista. E daquele país tivemos aí os contras-rebeldes islâmicos. E essa invasão soviética levou os americanos a financiarem e treinarem os rebeldes islâmicos a esse conflito que foi extremamente penoso para os soviéticos, que se retiraram aí em 1989. E aí tivemos a cooperação política militar durante a Guerra Fria, né? A política aí cooperou para que essa guerra, né, não se alastrasse tanto. Ao longo dos anos da Guerra Fria, os americanos e soviéticos procuraram condenar, né, ações para concentrar aí os seus poderes sobre as zonas de influência, né, desses países. E uma das estratégias utilizadas foi a criação de formas de cooperação econômica militar. E aí, isso, dos quais destaca-se o Plano de Marshall e o Comecon, né, que no âmbito econômico é a OTAN e o Pacto de Varsóvia no âmbito político-militar. O Plano Marshall, e conforme mencionado, foi um plano de cooperação econômica mediante o qual os americanos disponibilizavam grandes somas de dinheiro para financiar a reconstrução, né, dos países destruídos por conta da Segunda Guerra Mundial. O projeto ele defendia a ideia de que apoiar o desenvolvimento, né, econômico de determinados países aí, que ajudaria a conter o avanço do comunismo. E, em contrapartida, os soviéticos criaram um conselho para assistência econômica mútua, para o conhecimento como Comecon, que é a sigla mais em inglês, né? Nesse plano, as nações de bloco comunista, agrupados sob a liderança dos soviéticos, tiveram esse plano que foi criado aí pelos soviéticos para enviar aí, né, o plano de Marshall, e aí as nações de bloco comunista aliarem com os americanos. E aí tivemos esse pacto aí de Varsóvia, né, e também tivemos a OTAN, que no campo militar foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem a sigla OTAN. Isso, o OTAN. Falaremos aí sobre essas siglas. E aí, em 4 de abril de 1949, a ideia era criar uma aliança militar de países aliados aos Estados Unidos, visando a impedir uma posição de agressão dos soviéticos. E aí foi uma forma dos Estados Unidos imporem aí sua hegemonia sobre o continente europeu. Na mesma proposta, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia, que foi em 1955. A ideia era garantir a segurança das nações do bloco comunista e evitar uma possível agressão realizada pelos estadunidenses e assim se criava uma nação que fosse agredida todas as horas, né, todas as outras, e se mobilizaram em defesa dela. A Alemanha também esteve na Guerra Fria, né, nessa época da Guerra Fria. E no caso da Alemanha, a Guerra Fria teve impacto muito maior do que em grande parte do mundo. Isso porque, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas de influência de soviéticos, americanos e de franceses e britânicos. Essa divisão ele teve reflexo no futuro do país, que acabou sendo aí dividida em duas nações. República Democrática Alemã, RDA, que é alinhada à União Soviética e conhecida como Alemanha Oriental, e teve aí a República Federal da Alemanha, que é a RFA, né, que é alinhada aos Estados Unidos e conhecida aí como Alemanha Ocidental. Não sei se vocês lembram daquele muro, né, que foi construído aí, dividido entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E aí
A cidade de Berlim também ficou dividida aí e tornou-se a capital das duas Alemanhas. O lado oriental era comunista e e o lado ocidental era capitalista. Ao longo da década de 1950, tivemos aí milhares de cidadãos aí da Alemanha Oriental que começaram a mudar-se para Berlim Ocidental. E para impedir essa fuga dos cidadãos, né, as autoridades da União Soviética e da Alemanha Oriental decidiram aí construir esse muro que isolava Berlim Ocidental. Durante 28 anos, tivemos aí o muro de Berlim que separou os dois lados da cidade de Berlim, né? E por isso converteu-se em grande símbolo da Guerra Fria. E aí tivemos o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria, eu vou citar esses textos aqui. A Guerra Fria teve fim com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 26 de dezembro de 1981. E aí o fim da União Soviética foi resultado da grande crise econômica política que atingiu aquele país a partir da década de 1970. A falta de ações para resolver os problemas do bloco comunista foram responsáveis aí por levar o país ao fim. A economia soviética demonstrava já na década de 1970 claros sinais de esgotamento e os países eram mais atrasados em relação às grandes potências. A indústria soviética estava em queda, a produção agrícola, e era insuficiente os indicadores sociais que começaram a regredir, demonstrando um claro empobrecimento do país. Aí tivemos a disparada aí no valor do petróleo, criou uma falsa sensação de prosperidade no começo da década de 1980, e por isso o país aí não passou por reformas importantes em sua economia. E além disso, a sociedade soviética não tinha acesso à tecnologia que garantia aí o avanço da qualidade de vida no Ocidente, e a corrupção tornava tudo aí muito pior. Dois acontecimentos na década de 1980 que acabaram agravando a situação do país foi a invasão do Afeganistão, que aí forçou a União Soviética a gastar milhões aí na luta contra os rebeldes islâmicos, e em 1986 tivemos aí o acidente nuclear de Chernobyl, que causou aí a morte, a destruição, e além de forçar os soviéticos a gastarem altas somas para conterem os efeitos do acidente nuclear, né? Tivemos aí a situação econômica ruim, que contribuiu para aumentar, né, a insatisfação da sociedade com os governos comunistas. Aí em todo o bloco, a pouca liberdade de expressão e o autoritarismo que manifestava aí pelos governos comunistas eram a realidade, e a insatisfação com a crise econômica e a questão política fizeram surgir movimentos de oposição por todo o bloco comunista. Os primeiros sinais aí se manifestaram-se na Alemanha Oriental, em Hungria e na Polônia. Os alemães, né, derrubaram aí o Muro de Berlim no final de 1989 e promoveram a reunificação da Alemanha. Os húngaros abriram aí as fronteiras dos países com o Ocidente, e os poloneses elegeram o primeiro governo não comunista desde a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética ela começou a promover a abertura da sua economia do governo de Vichy, é isso? Isso mesmo. Por meio do Glavno e do Perotrika. E aí tivemos logo as nações que formavam a União Soviética, que começaram a se mobilizar pela sua independência. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou aí no dia seguinte, a União Soviética foi desenvolvida, né? Foi desenvolvida aí. Em sequência, uma série de países conquistaram sua independência, tais como a Ucrânia, né? O Bielorrússia, a Armênia e outros países aí. Esses países se reuniram na Comunidade dos Estados Independentes, CEI, e realizaram aí a transição para o capitalismo. E aí nós tivemos, né, esse conflito pós-cultural, que tiveram aí a fragmentação da Lusóvia, guerra entre etnias, né, entre guerras étnicas e religiosas,
Tivemos o Oriente Médio, que teve o Iraque aí, com a Palestina. Tivemos a África, que teve o Ruanda em 1994, o Sudão, e o Boko Haram. Tivemos também o terrorismo global em Al-Qaeda, em 11/9 do Estado Islâmico. E tivemos novos atores não estatais, milícias de grupos terroristas e as ONGs. E aí tivemos aí a reorganização política internacional, de unipolaridade dos Estados Unidos e multipolaridade da China, da Rússia, né, e dos países emergentes. Tivemos a expansão da União da Europeia e o fortalecimento da OTAN. E aí tivemos a emergência do BRICS, né, como alternativa ao eixo da Europa, dos Estados Unidos e Europa. A interdependência econômica vezes a tensão geopolítica, que é a China versus os Estados Unidos e a Rússia versus a OTAN. E aí tivemos esses organismos multilaterais, né? Que é a ONU, né? Que é a segurança dos direitos humanos, as missões de paz. Tivemos a OTAN, que foi a defesa coletiva, a expansão para o leste europeu. Tivemos o OMC, que foi a regularização do comércio internacional. Tivemos o Banco Mundial, que é a FMI, que é a política de financeiras aí globais, né, de todo. Tivemos a BRICS e o G20, que foram novos fóruns aí de cooperação, e tivemos várias ONGs globais que trabalhavam aí com direitos humanos, o meio ambiente e a cultura, após aí a Segunda Guerra Mundial. E aí o desafio do século XXI, tivemos o multiculturalismo, xenofobia em sociedades globalizadas, tivemos terrorismo e a guerra híbrida, tivemos também as migrações em massa e a crise humanitária, e aí os conflitos ambientais e as mudanças climáticas, né, que a gente percebe no mundo, que mais para frente nós iremos falar um pouco. Tivemos aí a soberania nacional versus o governo global. E aí, após Guerra Fria, nós tivemos novos conflitos culturais e geopolíticos, né, que foi a reorganização internacional marcada pela multipolaridade e os organismos multilaterais, que era o papel essencial mais limitado diante da potência. Eu queria falar um pouquinho sobre a OTAN. Deixa eu voltar aqui para vocês, que são aí questões, né, que eu analisando aqui algumas questões do Enem. Caiu bastante, né? Caiu bastante na época essa questão aí sobre a OTAN. Eu queria falar um pouco com vocês sobre essa sigla aí, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada em 1949, né? E é uma aliança política militar formada por 32 países norte-americanos e europeus que tem como principal objetivo a segurança dos seus membros, né? A OTAN é uma aliança fundada no ano de 1900, durante o período da Guerra Fria, e aí o seu papel primordial inicial é conter o avanço do bloco socialista pelo continente europeu. Atualmente, a OTAN é visada a defesa mútua e a garantia de segurança política e militar de seus países membros por meio de invasões diplomáticas e operações militares de intervenção para a resolução de problemas. Essa organização internacional conta aí hoje com 32 membros, né? 32 países situados aí na América do Norte e na Europa. E o Brasil, embora não seja uma integrante oficial da aliança, ele foi elevado ao status de aliado, né? Que temos aliados aí, e proprietária aí extra da OTAN de 2019. A OTAN tem sua sede que fica aí na cidade de Bruxelas, na Bélgica, e ela foi fundada, né, em 4 de abril de 1949, em um contexto de Guerra Fria, como foi citado anteriormente, e a sua estrutura de organização é composta pelas delegações de OTAN, né, que é representada aí pelas militares e pelo secretário-geral. No ano de 2019, o Brasil foi elevado, né, aliado aí ao proprietário extra da OTAN, e desde 1991 a OTAN tem realizado uma série de intervenções militares em conflitos internacionais e ações de combate ao terrorismo.
E aí, pessoal, a OTAN é uma aliança firmada entre nações de hemisfério norte, mais precisamente da América do Norte e da Europa, que visa garantir a segurança aí territorial mútua dos seus membros. Ele trata-se, portanto, de um organismo intergovernamental que reúne as principais nações desenvolvidas no mundo atual, que tem como sede aí, né, em Bruxelas, na Bélgica. E aí, considerando cada objetivos aí que foi citado, né, que a OTAN representa, como a segurança aí dos países, né, dos países, dos 32 países citados, na esfera política, promover os valores democráticos, garantir a cooperação entre seus membros, atuação na resolução de conflitos diplomáticos, gestão de crise e demais tipos de problemas que possam representar uma futura ameaça para a defesa territorial e para a segurança nacional. Na esfera militar, tivemos aí ações militares individuais ou coletivas pelo conjunto de membros que são realizadas aí pela OTAN para a solução de crises e conflitos que, segundo a organização, tem um meio aí utilizado somente quando a via diplomática não obteve sucesso. A estrutura da OTAN é formada pelas organizações decisórias, né, deliberativas da organização, sendo eles de fundamental importância para o seu funcionamento e para a coordenação de ações entre países membros. A estrutura existe dois órgãos aí principais, né, que tivemos aí suas subdivisões, que é a delegações da OTAN, que é cada país membro, né, que apresenta uma delegação própria com a sede em Bruxelas, e tem os representantes militares e os secretários internacionais. Aí nós temos os países que fazem parte aí da OTAN. Nós temos a Albânia, a Alemanha, a Bélgica, a Bulgária, o Canadá, a Chequia, a Croácia, a Dinamarca, a Eslováquia, a Eslovênia, a Espanha, os Estados Unidos, a Estônia, a Finlândia, a França, a Grécia. Temos também a Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Montenegro, Noruega, temos Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia, Suécia e Turquia. Ela foi fundada em 4 de abril e teve aí o seu tratado no Atlântico Norte, na cidade do Washington, dos Estados Unidos, em um contexto geopolítico de polarização global conhecido como Guerra Fria. E aí eu vou falar um pouco sobre a OTAN e a relação da OTAN com o Brasil, né? O Brasil ele foi declarado aliado, igual eu falei anteriormente, e essa aliança foi formada pelos países da América do Norte e da Europa, né? Que, portanto, não contemplava aí o Brasil. É importante reforçar, aliás, que o próprio Estatuto da Organização prevê a adesão apenas dos países do continente europeu na aliança, considerando o contexto histórico e político em que ele foi criado. Entretanto, o Brasil ele foi designado um dos aliados prioritário extra da OTAN no ano de 2019, concedido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, da época. Mesmo a ser considerado um aliado que não coloca o Brasil em uma espécie de lista de espera para fazer parte oficial da OTAN, já que isso demarcaria aí a alteração das normas da aliança do Estado de aliados, e aí a gente percebe que confere alguns benefícios a esses países. E aí tivemos a nova cooperação entre os Estados Unidos brasileiros, os Estados brasileiros e a OTAN, notadamente aos Estados Unidos, que facilita principalmente a comercialização de equipamentos tecnológicos e militares. E aí, pessoal, eu vou estar passando para vocês. Deixa eu interromper aqui, porque ainda tem atividades e eu estou só falando. Eu acredito que sim, viu, Caroline? Esse que você fala aí é isso mesmo. Boa noite, Lídia. Boa noite, Lídia, Beatriz. Como é que vocês estão?
Respondendo a sua pergunta, é isso mesmo. Eu acredito nessa questão aí mesmo, que se não tivesse aí, né, tivesse a bélica, teria, né, sido uma terceira guerra fria a nível mundial, com certeza. Mas eu vou deixar passar um videozinho rápido. Acho que é rápido esse vídeo dessa moça. Ela explica direitinho, oh meu Deus, como que essa guerra, né? Deixa eu abrir aqui. Se estendeu aí por muito tempo. Oi, deixa eu ver. Ele é rápido. Depois nós temos só duas questãozinhas para responder, porque o tempo já está sendo cronometrado. Um super importante. Hoje a gente vai falar finalmente sobre Guerra Fria. Mas antes de começar, tem alguns avisos. O primeiro deles é que essa matéria é muito densa. Tem muita coisa envolvida. Tem Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, coisas que rolaram aqui na América Latina, África, Ásia, Índia. Tem muita coisa. Então, eu, como sou humana e não quero que o vídeo tenha 40 minutos, talvez eu faça alguns vídeos separadinhos. Se vocês quiserem saber mais sobre a República, a Guerra do Vietnã, sobre a Revolução Chinesa, Cubana, enfim. Mas eu vou falar aqui, resumidamente, só alguns desses conflitos e vou falar o essencial, porque o essencial da Guerra Fria não é ficar decorando essas guerras, é entender o conceito, o que estava rolando, por que estava tendo uma guerra, mas na verdade não estava tendo. Então, eu vou falar mais sobre o conceito. Não fiquem preocupados em ficar decorando esse tanto de coisa. Não vou conseguir falar sobre tudo detalhadamente, nem preciso saber tão detalhadamente assim. E para abrir o resumo, eu vou falar uma frase que, assim, descreve o que foi a Guerra Fria. Você pode entender ela no início do resumo, mas se a gente chegar no final do vídeo e você tiver entendido perfeitamente essa frase, preocupa não, que o que você tem que saber, você já sabe. E essa frase é: guerra improvável, paz impossível. Por quê? Porque era muito pouco provável que uma guerra mesmo rolasse, mas ao mesmo tempo não estava dando para manter a paz. A paz era impossível, a paz era impensável. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Então, ok, vamos ter isso em mente durante todo o vídeo e no final do vídeo eu vou lembrar essa frase de novo. Ok, mas começando assim, pelo nome, né? Por que se chama Guerra Fria? Porque foi uma guerra que meio que não aconteceu. É complicado explicar isso, né? Como assim uma guerra que não aconteceu, tiveram várias guerras dentro dessa guerra? Mas é que foi um período marcado por um conflito iminente entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo, socialismo, comunismo, enfim. Então foi um conflito muito mais ideológico do que uma briga mesmo. E assim, na minha opinião, é igual briga de criança, sabe? Que fica um rodando em volta do outro, mas brigar mesmo eles não brigam. Então foi mais ou menos isso, porque eles ficavam disputando entre eles, ficavam competindo para ver quem era o melhor, ficavam brigando em outros países, mas uma guerra direta, uma guerra frontal, uma guerra entre eles mesmo, ela não chegou a acontecer, por isso se chama Guerra Fria. E assim, para a gente entender, a gente tem que voltar até antes da Guerra Fria, voltar para o final da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e Rússia estavam do mesmo lado, lutando contra os nazistas. E acabou que a Alemanha está aqui no meio. Estados Unidos está de um lado, Rússia está do outro. Eles foram chegando e no finalzinho da Segunda Guerra ocorreu uma disputa para ver qual dos dois chegaria primeiro em Berlim, conquistaria a cidade e falaria: os Estados Unidos venceu a guerra, os comunistas venceram a guerra. Para eles era importante falar quem tinha vencido a guerra primeiro. Então teve toda essa disputa e acabou que eles chegaram mais ou menos juntos e decidiram dividir o mundo, digamos assim, em áreas de influência. Porque né, no leste estava tudo sendo influenciado pela Rússia, pela futura União Soviética, e no ocidente também os países eram capitalistas, influenciados muito pela Inglaterra, os Estados Unidos, a França, enfim. Então eles chegaram lá em Berlim todos juntos e começaram a fazer tratados para finalizar a guerra, tratados importantes, no qual ficou decidido que os países do leste continuariam tendo essa influência russa, os Estados Unidos e a Inglaterra continuariam tendo seu capitalismo lá no Ocidente e que Berlim, porque era o foco do conflito, seria dividida em áreas de influência. Como assim? Tem uma parte de Berlim que é comandada pela Rússia, tem uma parte de Berlim que é comandada pela França, tem uma parte de Berlim que é comandada pela Inglaterra e tem uma parte de Berlim que é comandada pelos Estados Unidos. Mas, em resumo, Berlim era comandada pelos russos e pelos capitalistas.
basicamente. Tanto que o símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim, que era um muro que separava justamente a parte oriental da parte ocidental da cidade, que separava o capitalismo e o socialismo. Então, assim, a gente vai falar melhor sobre o Muro de Berlim daqui a pouco, mas o Muro de Berlim, além de ser uma muralha, além de ser uma separação, ele é um símbolo muito forte, porque é um ponto onde o capitalismo e o socialismo chegam pertinho, mas eles não conseguem se encontrar. Outra coisa que a gente tem que lembrar sobre o final da Segunda Guerra Mundial foi a bomba atômica. Eu não sei se vocês se lembram, mas os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas lá no Japão, a bomba de Hiroshima e Nagasaki. E qual foi a importância, né? Além do conflito ter finalizado, além de ter matado um tanto de gente, a bomba atômica foi outro símbolo, porque a Rússia e o resto do mundo viu que os Estados Unidos tinham uma bomba capaz de matar milhares de pessoas de uma vez só. Era uma bomba assim que não dava para você colocar um exército competindo com uma bomba atômica. Então, a bomba atômica foi uma demonstração de força que os Estados Unidos fez e que deixou a Rússia um pouquinho amedrontada, porque a Rússia pensou, ó, os Estados Unidos já não gostam de mim. Eles ainda têm essa bomba, se rolar guerra, né? Acabou, morreu. Inclusive, vários pacifistas da época, como por exemplo Albert Einstein, que estava vivo naquela época, foram contra as bombas atômicas e o desenvolvimento de bombas atômicas, porque elas têm a capacidade de acabar com a espécie humana, de acabar com o nosso planeta centenas de milhares de vezes. As bombas atômicas, inclusive durante essa corrida armamentista, foram criadas bombas atômicas com a capacidade de destruir um país inteiro de uma vez só. Então, quando a Rússia viu que os Estados Unidos tinham a bomba atômica, ela percebeu que ela não poderia ficar para trás, porque os Estados Unidos têm uma arma de destruição em massa. Se eles entrassem em guerra com os Estados Unidos, não tinha chance nenhuma. Então, a partir daí, a Rússia começou a investir na criação da sua própria bomba atômica, e eles conseguiram. Isso foi fundamental, porque os dois lados dessa Guerra Fria têm armas de destruição em massa. Ou seja, uma guerra entre eles significaria o fim da espécie humana. Então a Guerra Fria, ela foi importante por causa disso. Porque se a guerra mesmo chegasse a acontecer, ninguém ia sobreviver a essa guerra, mas ao mesmo tempo os dois lados tinham consciência disso. Os Estados Unidos sabiam que se eles começassem a guerra ia dar ruim pro lado deles, e a Rússia também. Então assim, era uma guerra que podia acontecer a qualquer momento, mas se acontecesse seria o fim dos dois lados. Então, esse que foi mais ou menos o equilíbrio da Guerra Fria. Por isso que Estados Unidos e Rússia não se combateram diretamente, se combateram indiretamente, porque se combatesse diretamente não dava, né? Explodiu o mundo todo, literalmente. Então começou-se aí uma corrida armamentista. E uma corrida, assim, para ver qual país era mais desenvolvido que o outro. Inclusive, né, grande parte do desenvolvimento tecnológico que a gente tem até hoje, você está me assistindo no YouTube por um computador que usa um satélite para encontrar a internet. Inclusive, isso é por causa da Guerra Fria. E já vou começar falando sobre a corrida espacial, que é uma parte muito famosa da Guerra Fria, porque os Estados Unidos e a Rússia começaram a competir para ver quem era mais desenvolvido que o outro. Em algum momento isso chegou à etapa espacial, digamos assim, porque a Rússia conseguiu lançar o chamado Sputnik, que foi o primeiro satélite que foi para o espaço. E os Estados Unidos viu que eles estavam evoluindo tecnologicamente e começaram a correr atrás. Começaram também a tentar enviar sondas e tal. No início da corrida espacial, a Rússia estava muito à frente dos Estados Unidos. Eles, inclusive, conseguiram mandar um homem para o espaço, um cara chamado Yuri Gagarin, que rodou o espaço, passou horas no espaço, voltou vivo. Conseguiram mandar o primeiro ser vivo para o espaço, que foi a cadelinha Laika, uma cachorrinha que foi para o espaço, voltou, acho que ela morreu, mas levaram um ser vivo para o espaço. Então, assim, os russos começaram indo muito bem, começaram avançando. Inclusive, os Estados Unidos, para correr atrás do prejuízo, criaram a NASA, que é uma organização governamental só para pesquisa espacial, só para isso. Então, a partir daí, eles começaram a investir muito na corrida espacial e aos 45 do segundo tempo, eles conseguiram dar a cartada final deles, que foi levar o homem à Lua. Tanto que na Lua tem uma bandeira fincada dos Estados Unidos. E também a vinda do homem à Lua foi mais ou menos nos anos 68, 69, se eu não me engano. E nessa época a televisão já era mais popularizada. Então foi transmitido também pela televisão, o que deu uma super publicidade para os Estados Unidos, né? Porque apesar dos russos terem mandado cachorro, terem mandado gente, terem mandado satélite, os Estados Unidos fizeram um homem andar sobre a Lua e ainda mostraram isso para todo mundo. Então, assim,
Acabou que os Estados Unidos meio que ganhou essa parte da Guerra Fria. Mas foi muito importante, porque todo esse desenvolvimento hoje, né, se manifesta na quantidade de tecnologia que se desenvolveu e que chegou até os dias atuais. Ok, mas assim, voltando um pouquinho para o final da Segunda Guerra Mundial, lembrando, né, que a Europa estava destruída, arrasada. Foi uma guerra que matou milhões de pessoas, que causou muita destruição. Então a Inglaterra estava precisando de muita ajuda. E nesse contexto, os Estados Unidos percebeu que se ele fornecesse ajuda para a Europa ia ficar do lado dele, ia ter uma simpatia. Então os Estados Unidos fez o chamado Plano Marshall, no qual ele emprestava a juros muito baixos ou simplesmente doava dinheiro para países europeus e também para o Japão para eles se desenvolverem, para eles se recuperarem. Até porque o Japão é uma questão muito importante da Guerra Fria, porque a China, que é vizinha do Japão, vai passar por uma revolução, vai virar comunista. Então, um medo gigantesco dos Estados Unidos era que o Japão seguisse o exemplo e virasse comunista também. Então, os Estados Unidos, apesar de ter lançado 2 bombas atômicas no Japão, mandou muita ajuda para lá, desenvolveu o Japão. Hoje ele é uma grande potência mundial, inclusive. Então, os Estados Unidos mandou muita ajuda para o Japão, para os japoneses esquecerem, né, que os Estados Unidos mandou 2 bombas atômicas lá e continuarem capitalistas. E acabou dando certo, né? Além disso, os Estados Unidos fez várias outras políticas para se estabelecer como uma potência mundial, né? Ele aproveitou que a Europa estava num momento de fragilidade e virou uma grande potência, se desenvolveu muito. Como, por exemplo, Bretton Woods, que era um acordo que deixava estabelecido que o dólar era a moeda de referência mundial, né? Tanto que a gente fala, um dólar é R$4, um dólar é 5 libras, um dólar é sei lá o quê. E também deixou estabelecido, criou, por exemplo, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é tipo um banco mundial, né, para dar um certo apoio para os países em momentos de necessidade. Criou também vários órgãos econômicos para os países se reerguerem economicamente, para eles se ajudarem, para criar cooperações entre os países capitalistas no pós-guerra, o que acabou sendo muito bom. Gerou, inclusive, o chamado estado de bem-estar social, que é dessa qualidade de vida toda que os Estados Unidos e mais tarde a Europa vão alcançar. Mas, vendo tudo isso acontecendo do lado capitalista, os comunistas também não deixaram ficar para trás. Eles fizeram o chamado Comenform e a Comecon, que eram 2 companhias. Uma era para todas as uniões comunistas, os países comunistas se unirem, outra era para eles se ajudarem financeiramente, tipo o que os capitalistas estavam fazendo. E eles também fizeram o chamado Pacto de Varsóvia, que era um acordo entre os países soviéticos, falando que se fizessem uma guerra, os outros entrariam para ajudar, fazendo uma aliança entre eles. E imitando também os capitalistas, que fizeram a chamada OTAN, que era um bloco econômico e tal, no qual um país ajudava o outro, e se entrasse em guerra, um país ajudaria o outro também. Então, assim, vocês estão vendo, né, que é aquela coisa. Os Estados Unidos fez uma coisa, a União Soviética tem que tentar fazer igual. A União Soviética fez outra coisa, os Estados Unidos tem que tentar alcançar. Então, era aquela coisa de um tentando superar o outro, um tentando achar que é melhor que o outro, um tentando provar que era melhor que o outro. Então, assim, eu sei que eu já falei muito sobre ele, mas vamos voltar para falar do Muro de Berlim. Eu prometo, essa vai ser a penúltima vez que eu vou falar dele. Eu só vou voltar a falar dele quando ele cair. Mas o que aconteceu? Berlim estava sendo dividido em áreas de influência e como o Ocidente estava se desenvolvendo bastante, como as pessoas do lado capitalista de Berlim estavam tendo uma vida muito melhor, muita gente estava migrando para lá. E com migrar, eu quero dizer, elas se mudavam para outro lado da cidade. Então, assim, é uma coisa que pensa na sua cidade, sabe? Porque foi isso que aconteceu. Eu, por exemplo, moro em Belo Horizonte. Eu moro num bairro de Belo Horizonte, minha avó, minha tia, meus amigos moram em outros bairros. Então, assim, o Muro de Berlim foi construído literalmente do dia para a noite. Foi numa madrugada que eles já cercaram tudo. Em questão de horas, a cidade não tinha mais uma conexão. Então, foi uma questão muito drástica, porque separou família, separou amigos, separou uma cidade, entendeu? Porque muita gente estava migrando para o Ocidente e os comunistas não queriam que as pessoas continuassem a migrar. Então, eles fizeram o Muro de Berlim para prender as pessoas do lado oriental. Famílias inteiras ficaram 30 anos separadas. O Muro de Berlim ficou 28 anos de pé. Então, assim, foi big deal, tá? Imagina que dividiram a sua cidade. Meio ruim, né? Para dizer o mínimo. Então, foi uma situação bastante violenta, foi o símbolo da Guerra Fria. Muro de Berlim, tá bom? Agora a gente vai parar de falar dele. Ok, então agora a gente vai começar a entrar um pouquinho em conflitos externos. Por quê? A Rússia e os Estados Unidos não brigavam frente a frente, não brigavam um com o outro, mas eles brigavam indiretamente em outros lugares. O primeiro exemplo que eu tenho é a Guerra da Coreia. A Coreia, assim, não convém a gente entender como ela chegou até lá, mas a Coreia era um país dividido, né? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul.
a Coreia do Norte socialista e a Coreia do Sul capitalista. Só que em algum momento, depois da Revolução Chinesa e tal, os norte-coreanos ficaram inspirados e queriam unificar a Coreia, queriam que a Coreia voltasse a ser um país só. E assim o norte socialista invadiu o sul para tentar unificar à força a Coreia. E aí gerou uma guerra muito sangrenta, que acabou que os Estados Unidos interviu lá na Coreia do Sul e a Rússia interviu na Coreia do Norte. Então vocês estão entendendo? O conflito não está acontecendo diretamente entre os dois, mas eles interferem em alguns conflitos para parecer que os Estados Unidos ganham da Rússia ou que a Rússia ganhou dos Estados Unidos. Aí, só avisando que eu tô falando Rússia, União Soviética, é só para não ficar repetindo muito, mas em poucos momentos a gente vai separar o conceito de Rússia do conceito de União Soviética. O jogo épico de ação online War Thunder está pronto para detonar a sua rotina entediante. Mas enfim. Então, a Guerra da Coreia, por exemplo, foi esse conflito super sangrento, no qual um tanto de gente morreu, um tanto de gente que não tinha nada a ver com o conflito, por causa desses conflitos ideológicos. E acabou, né, que a guerra foi muito sangrenta, não foi para lugar nenhum, e até hoje a Coreia é dividida. A Coreia do Norte continua sendo socialista e a Coreia do Sul continua sendo capitalista. E um pouco depois da Guerra da Coreia, a gente começou um período chamado de coexistência pacífica, que foi um período onde essa tensão toda se acalmou um pouquinho, que foi um período assim de, entre muitas e muitas e muitas e muitas aspas, um período de paz. Porque eles diminuíram a competição entre eles, ficaram um pouquinho mais de boa, tomaram uma maracujina e ficaram mais tranquilinhos. Mas por que eles ficaram mais tranquilinhos? O primeiro motivo é que a Europa estava se recuperando economicamente, a gente começa aí a era do bem-estar social, né? Então eles estavam tendo uma vida muito melhor, um estilo de vida muito melhor, mais desenvolvido, então eles estavam mais de boa. Além disso, dentro da União Soviética estava havendo seus próprios conflitos, né? Porque a maior parte dos países envolvidos naquele lugar, na cortina de ferro, não estavam felizinhos, né, com a situação que eles estavam vivendo. E também por causa da morte do Stalin. O Stalin, né, que era líder da União Soviética, morreu. E depois da morte do Stalin, começou um processo chamado de desestalinização. Porque o Stalin, né, era aquele monstro que matou milhões de pessoas, que promovia adoração à imagem dele, que achava que ele era um deus, enfim, ele era todo doidão. E o próximo líder da União Soviética, o Khrushchev, ele vai começar a acalmar esses ânimos, vai começar a criticar essa adoração ao líder, vai começar a ficar menos radical que o Stalin, vai começar a criticar todo esse autoritarismo. Então ele vai ser um líder que, ao mesmo tempo, vai expor os defeitos do Stalin e vai promover uma mudança, né, na conduta da União Soviética. O que foi muito bom, porque a União Soviética se aproximou um pouco dos Estados Unidos, agora que eles estavam menos stalinistas. Mas o que foi muito ruim, porque quando foi revelado todas as atrocidades que o Stalin fez, lembrando que ele teve campos de concentração e matou milhões de pessoas, a reputação do comunismo, do socialismo, caiu bastante, né? Porque eles descobriram que o Stalin, que todo mundo achava que era lindo, maravilhoso, promoveu várias mudanças sociais, fez várias coisas legais, fez isso à custa da morte de um monte de gente. Então, assim, foi bom porque aproximou os Estados Unidos da Rússia durante um tempinho, mas foi ruim porque queimou o filme da União Soviética. E durante esse período, foi um período também de independências lá na África e lá na Ásia. Eu não vou falar tudo detalhadamente, mas aí entram movimentos muito famosos, como, por exemplo, lá na África do Sul, que o Nelson Mandela participou da independência da África do Sul, o Egito, a Índia, que teve a participação do Mahatma Gandhi, que é muito importante também. Então, foi um momento em que vários países da África e da Ásia aproveitaram esse clima de instabilidade para declarar sua independência, né? Países que há séculos eram colônias. Eu não vou falar casos específicos, mas, no geral, eles aproveitaram esse momento por quê? Primeiramente, que a Europa estava meio estabilizada, então eles aproveitaram esse momento de instabilidade. Em segundo lugar, porque estava rolando um clima muito nacionalista por lá, né? Povos querendo sua independência, querendo um país para si, querendo não mais ser dominados. E a ONU, de certa forma, estava apoiando isso, com a política de autodeterminação dos povos, que a ONU estava defendendo que os povos têm que ter os seus países, né? Essa coisa de ficar dominando um ao outro não é legal.
E também foi um momento no qual os Estados Unidos e a Rússia estavam dando pitaco nos conflitos alheios, e muitos países da África e da Ásia aproveitaram esse momento, porque em vários movimentos de independência, os Estados Unidos ou a União Soviética apoiavam essa independência, porque quando o país virasse independente, ele se aliaria a um dos lados. Então os Estados Unidos pensavam, vou ajudar esse país a ficar independente, porque aí depois ele vai ser meu amigo, ele vai ser capitalista como eu. E esse também foi um momento de muita influência aqui na América do Sul, porque os Estados Unidos estavam morrendo de medo do comunismo chegar aqui no Brasil e nos nossos vizinhos, né, na Argentina, Chile, etc., e ajudou a instaurar várias ditaduras de extrema direita aqui, como, por exemplo, a ditadura militar que rolou aqui no Brasil, a ditadura peronista, a ditadura lá no Chile, na Colômbia, inclusive quem viu Narcos, a primeira temporada, mostra bastante isso, né, esse impacto todo que rolou. Então, assim, esse foi um lado muito ruim, né, porque os Estados Unidos, com medo do comunismo, acabou se extremizando e acabou colocando regimes sangrentos aqui na América do Sul. Inclusive, depois, os Estados Unidos até viram que essas ditaduras estavam muito sangrentas, principalmente a que rolou lá no Chile, e tentaram tirar essas ditaduras do poder, né? Mas não devia ter colocado em primeiro lugar, né? Mas tudo bem. E nesse contexto ocorreu também a Guerra do Vietnã. Eu vou fazer um vídeo separado para ela de no máximo 5 minutos, vou deixar aqui em cima e aqui na descrição, mas então vocês pulem só para esse vídeo não ficar gigantesco, tá? E outra coisa importante que aconteceu também, que foi um dos marcos da Guerra Fria, foi a crise dos mísseis. Eu não vou falar de Revolução Cubana, não convém a gente saber nesse momento, mas a Cuba se tornou socialista. E Cuba é do lado dos Estados Unidos, tanto que tem muita gente que foge de Cuba e tenta ir nadando para lá. Mas Cuba é do lado dos Estados Unidos e Cuba se declarou socialista, ficou amiguinha da União Soviética. E a União Soviética viu isso como uma oportunidade e começou a instalar mísseis e ogivas nucleares, começou a deixar um tanto de arma lá em Cuba. E esses mísseis estavam, obviamente, apontados para os Estados Unidos. E os Estados Unidos descobriram, né, a CIA viu lá que tinham os mísseis, que tinham armas nucleares chegando, e isso foi uma tensão gigantesca, porque os Estados Unidos, por um segundo, chegou pertíssimo de mandar bombas para lá, de atacar e de começar o que seria a guerra que acabaria com o mundo. Só que acabou que essa crise dos mísseis se resolveu, porque os Estados Unidos e a União Soviética entraram em acordo, onde a União Soviética concordou em tirar os mísseis de Cuba e os Estados Unidos, em compensação, ia tirar os mísseis que eles tinham instalado lá perto da Rússia também. Então, assim, acabou que um tinha arma apontada contra o outro e os dois abaixaram as arminhas por um momento. Foi um momento de paz. E também porque nesse acordo que eles fizeram, os Estados Unidos se comprometeu a parar de ficar tentando matar o Fidel Castro e tentar desestabilizar Cuba, né? Porque, obviamente, os Estados Unidos não gostavam muito de Cuba. Então, até hoje, né, os Estados Unidos não entram em guerra com Cuba, inclusive agora estão voltando a ser amigos, grandes expectativas para essa amizade. Então, desde esse pacto que eles fizeram depois da crise dos mísseis, os Estados Unidos e Cuba, assim, não brigam, mas também não se amam. E agora a gente vai entrar na crise da União Soviética e no fim da Guerra Fria. A Guerra Fria terminou com a falência da União Soviética, falência econômica, em 1992, mas muito antes disso ela já estava começando a dar sinais de fraqueza. Primeiramente, o Khrushchev deixou de ser presidente lá da União Soviética e agora entrou o Gorbachev. Termina com Ev também, é esse nome aqui. Virou o novo presidentezinho lá. E ele foi um cara muito mais pacifista. Inclusive, ele surpreendeu bastante, porque ele fez 2 políticas super importantes, que foi a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost foi uma reforma política, no qual ele começou a dar liberdade de expressão para as pessoas, começou a instaurar o voto fechado, começou a instaurar mais liberdades individuais, o que foi muito bom, né, porque eram pessoas que estavam sendo oprimidas durante décadas, e a Perestroika foram medidas econômicas para tentar melhorar a situação econômica da União Soviética. A Glasnost funcionou muito, foi muito boa para as pessoas, mas a Perestroika falhou. A economia da Rússia, que já estava ruim, só foi piorando até a falência dela. Só que aconteceu com essa reforma política, né? Agora que as pessoas podem se expressar, podem votar, podem ter uma opinião, muita gente começou a falar contra a União Soviética, começaram a delatar vários abusos que o sistema teve durante todo o seu governo. Então, assim, esse foi um período onde vários países começaram a expressar seu descontentamento com o regime, vários países começaram a querer se separar da União Soviética. É o caso, por exemplo, da Polônia, da Hungria. Então, foi um momento de nacionalismo também.
porque vários países que antes estavam subjugados à União Soviética, várias nacionalidades, várias etnias, quiseram ter o seu próprio país, quiseram ter a sua independência. Então a União Soviética começou a ruir, porque várias independências lá dentro, muita estabilidade, também estava rolando muita corrupção no governo da União Soviética. Então, assim, somado com a crise econômica, foi sendo o fim da União Soviética e também o fim da Guerra Fria. E aí, um pouco antes da falência total, em 1989, ocorreu a simbólica e a importantíssima queda do Muro de Berlim. Agora é a última vez que eu vou falar dele, eu juro. Mas foi um momento, né, que as pessoas pegaram em marretas e literalmente quebraram o muro inteiro, liberaram passagem. E depois de 30 anos de um isolado do outro, as duas partes da cidade se juntaram. E, inclusive, essa foi uma medida muito importante, tanto porque juntou a cidade de novo, né, unificou Berlim, que hoje é uma cidade só, tanto porque foi o símbolo do fim da Guerra Fria, né? Porque o Muro de Berlim era o símbolo dessa separação e com a queda do Muro de Berlim foi o símbolo do fim. Então, o Muro de Berlim abriu alas para todo esse nacionalismo, para as independências, e agora, com a falência econômica da União Soviética, a Guerra Fria vai acabar. Então, agora, para finalizar o vídeo de uma vez por todas, vamos voltar para a frase que eu abri o vídeo, que é: guerra improvável, paz impossível. Eu espero que agora ela faça sentido para vocês e espero que o vídeo tenha feito sentido para vocês. Se ele ficou gigante, mil desculpas, mas eu espero que tenha gostado. Se vocês gostaram, por favor, Prontinho, pessoal. Agora deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir, que eu fiz um quiz rápido, né? Deixa eu ver aonde eu encontro esse quiz. Eu achei tão legal. Eu acho que tá no slide. Após assistir aí toda essa contextualização sobre a Guerra Fria, né? O pós-Guerra Fria, o durante Guerra Fria, eu gostaria de saber de vocês 3 perguntinhas. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Duas perguntinhas só. E temos mais lá no Google Sala de Aula nós temos 3 questõezinhas simples de múltipla escolha para vocês responderem. Espera só um minuto. Eu vou tentar abrir. E vocês vão responder na íntegra. Eu vou colocar aqui no chat. Espero que vocês abram e respondam. Uma das perguntas é: cite um conflito onde a OTAN teve a intervenção. O que vocês acham? Né? Onde a OTAN interferiu? Vê se vocês conseguem abrir. Todos conseguiram abrir? Beatriz, Caroline, Lídia. Sim, Lídia. Responde aí para mim qual que vocês acham aí. Cite um conflito onde a OTAN interveio aí.
Eu vou compartilhar com vocês as respostas, só um minutinho. Uma pessoa já respondeu aqui, deixa eu compartilhar. Quem mais já vai responder? Cite um conflito onde a OTAN teve em sua intervenção. Segundo, acho que é Lídia. Foi você, Lídia, que respondeu? Caroline. Vou compartilhar aqui com vocês. Ó, Caroline falou, é Caroline que falou que é no Afeganistão. Lídia falou que é na Bósnia, é isso? No finalzinho aí eu vou revelar. Qual que é? Vai ter outra questãozinha aqui para vocês responderem rápida. Tenta abrir aí, nesse link. O Wallace já lançou a lista de frequência. Que eu vou compartilhar com vocês qual é a resposta correta. Qual organismo é responsável aí pela segurança internacional? É a OTAN, a ONU ou o OMC? OMC. O que vocês acham? Vem a mesma pergunta? Eita, peraí. Acho que eu peguei o link errado. Só um minutinho, acho que eu peguei o link errado aqui. Tenta esse. Vê se vocês conseguem, se é a mesma pergunta que aparece. Acho que copiei o mesmo link para as duas perguntas. Ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Eu acho que é esse aqui. Tenta nesse, acho que esse que é o certo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Qual organismo é responsável pela segurança internacional? O que vocês acham? Continua a mesma?
Vamos lá. Vamos tentar responder aqui mesmo. Qual organismo aí é responsável pela segurança internacional? Vocês acham que é a OTAN, a ONU ou o OMC? Pode responder no chat, porque eu estou copiando, não está indo. Aqui, deixa eu ver se... Essa aí que eu mandei por último também tá a mesma, né? Poxa vida, essa aí. Mas tá indo mesmo. Copiei já esse link aqui, desse aqui. E tá indo mesmo. Não tô entendendo por quê. Mas aí, deixa eu ver. Lídia disse que conseguiu, mas não pelo link. Como você conseguiu, Lídia? Mulher, você é craque na tecnologia. Clique em ver resultados. Aí aparece, não é isso? Aqui é porque esse link é todo em inglês, ele fica meio confuso pra gente. Acho que tá entrando na mesma. Mas aí, que bom que conseguiu pelo menos uma. Deixa eu só compartilhar essa uma, pra gente comentar um pouco sobre ela. Cite aí o conflito onde a OTAN interveio. Né? Nós tivemos a guerra do Afeganistão, a guerra da Bósnia e também a guerra civil na Líbia, que teve a intervenção, né? Mas uma que teve a intervenção mais, né, frequente e mais precisa da OTAN foi a guerra da Bósnia, que foi em 1992 e 1995, que foi uma guerra muito forte para a população da Bósnia, e aí teve que ter a intervenção aí da OTAN. E a outra questão que eu estava querendo compartilhar com vocês era perguntar qual era o organismo aí responsável pela segurança internacional, que a resposta seria aí a OTAN, né? A OTAN, ela é responsável aí pela segurança internacional de todos os países. Mas que bom que vocês participaram aí desse... E aí, eu tô achando que tá tendo algum probleminha, viu, Lídia? Mas é isso que eu queria ver, passar para vocês. Só uma forma divertida aí de tentar aprofundar mais o assunto, né? E aí, por último, nós temos só duas questõezinhas pequenininhas, que são questões aí que foram de Enems passados, né? De Enems que passou aí
duas questãozinhas pequenas para vocês responderem, né? E aí, essas questões, a primeira questão tem 2 textos, né? Para você fazer aí uma comparação, né? E aí, esses textos, essas questões, elas foram de Enem aí passado. E eu queria ver que se vocês respondessem, né? Que ainda a gente tem meia hora para finalizar a aula. Dentro desse período aí de meia hora, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Não sei se vocês... Lídia parece que não tem acesso, não é isso? Não. Caroline. Aqui. São duas questãozinhas só, que foram de Enem aí, passados. E eu gostaria que vocês respondessem até umas 8h20, a gente retornaria para a sala, finalizaria a aula. Tudo bem? Tá certo para vocês? Daria certo assim? Consegui entrar. Lídia, Caroline, você tem o... Deixa eu pegar aqui o link para compartilhar com ela. Porque eu acho que ela não tem acesso ao Google Sala de Aula. Ah, tem, né? Então tá bom. Beatriz, eu sei que tem, Lídia também. E aí, nós vamos dar 15, 20 minutinhos, já são 8h02, né? 20 minutinhos para vocês tentarem responder esse questionário, essas duas questões, que são de Enem aí passado, tá bom? Pode ser, pessoal? São perguntinhas bem básicas, tá bom? Qualquer coisa pode mandar no chat que eu tô aqui e respondo vocês, certo?
Ficha de Lapidex. Beatriz e Caroline já responderam aqui, apareceu para mim. É Beatriz e Lídia, na verdade. Já colocaram aqui. Apareceu, vocês acharam difícil a questão de resolver? Complexa? Grande e um pouco confusa. Ela realmente é. As questões do Enem são basicamente assim, viu, pessoal? São bem confusas, eu vejo. Se você não tomar cuidado, não, você fica realmente perdido. Quando você termina de ler a primeira, né? O primeiro texto, quando você vai para o segundo. E é interessante você ler primeiro a pergunta, vai para o texto, lê a pergunta, lê as respostas, depois você vai para o texto. Que eu achei assim mais fácil de compreensão, né? Não sei se todo mundo, cada um tem uma maneira, né, de compreender. Concorda, né, Lídia? Tá certo. Mas que bom que vocês responderam. Então você finalizou também, né, Carol? Só para mim ter uma noção aqui, porque para mim parece que de você só aparece um e-mail. E até agora não apareceu, ele demora um pouquinho. Você já respondeu as duas questões, não é isso? Você achou confusa? Certinho. Pessoal, Lídia vai estar digitando. Sim, isso já apareceu aqui. É porque de Caroline não aparece para mim no Google, não. Aí depois de um tempo que aparece para mim no e-mail. É por isso que eu fico perguntando ela se ela já finalizou ou não. E aí, eu acho que vocês haviam me perguntado sobre a questão do simulado. Aqui, para a gente da turma presencial, né, aqui da minha comunidade, os simulados, né, referente às questões do Enem, serão no dia 6 e 8 de outubro. E aí, segundo o coordenador, né, que eu passei para ele a situação de vocês, em relação a estar na universidade para realizar esses simulados, que é distante, né? Vocês falam que a casa de vocês são distantes da universidade. Ele falou que depois que os alunos aí terminarem de fazer simulado, nós teremos aí um debate com vocês, disponibilizaremos para vocês aí esse simulado, para vocês terem noção aí do que seria esse simulado, né? O que seria, como seriam essas questões do Enem, que todas as questões que estará disponibilizada aí para vocês serão questões relacionadas ao Enem. Pode ser que tenha questões aí até de Enems passados, né? Dos Enems anteriores. Então, nós vamos estar disponibilizando para vocês aqui, provavelmente via Google Sala de Aula, e faremos aí um debate. Eu não sei se os outros componentes, né, os outros terão essa mesma linha de raciocínio. Eu perguntei porque, né, sei que vocês também farão Enem, vocês precisam de ter esse material, né, ter acesso a esse material, para vocês terem uma noção. Então, assim,
Pergunte o professor de vocês das outras áreas, da matemática, né? Da redação, também das ciências humanas, se a questão do simulado vai estar disponível para vocês, já que vocês têm essa dificuldade de estarem aí no espaço físico das universidades, tá bom? Mas assim, referente ao componente que eu leciono, eu vou estar disponibilizando para vocês essas perguntas, tá certo? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida a respeito do simulado? A respeito de outras questões? Se ninguém tiver dúvida. As questões são muito boas de responder, basicamente parecidas com essas daí, viu? Que eu passei hoje para vocês a respeito aí das guerras frias. São questões basicamente parecidas com essa. Então, assim, vou estar disponibilizando. No caso simulado, seria postado como atividade durante a semana? Isso. Eu só vou confirmar com o meu coordenador, né, como seria, né, essa postagem desse simulado. Deixaria vocês livre, por exemplo, na segunda-feira, vocês ficariam livre para responder essa questão do simulado aí da turma do componente de humanidades, entendeu? Eu só vou ver com o meu coordenador isso aí, passar essa ideia para ele. Porque o final de semana, eu acredito que fica um pouco complexo para vocês, né? Principalmente vocês que estudam e trabalham. Mas aí eu posso passar para eles, né? Vocês acham legal fazer o final de semana? Vocês têm tempo para isso? Porque senão pode ser também uma boa ideia. Acho uma ideia legal. Sim, sim. É verdade. Só no final de semana. Aqui, a instituição UFSB, eu acredito que vai ser durante a semana mesmo, por exemplo. Igual eu falei com vocês, presencialmente, na segunda, os alunos farão as provas de ciências da natureza, ciências humanas, e eu acredito que espanhol. Ciências da natureza, ciências humanas, e acho que espanhol. E no dia 8, eles realizarão a prova de redação matemática e língua portuguesa, né? Que é isso, língua portuguesa. Seria basicamente dessa forma que vai, né, proceder aqui na turmas presenciais. Mas no dia da aula mesmo, que dia 6 da segunda e dia 8 da quarta. E aí, poderia estar passando essa ideia aí, já que vocês acham melhor no final de semana estar disponibilizando, pode ser também. Para vocês darem uma lida, para vocês terem uma noção, né? De como é esse simulado, tá bom? Mas isso só pode ocorrer após a realização do simulado dos alunos presencialmente, tá bom? E alguém tem mais alguma dúvida? Em relação ao simulado, a questões, os assuntos. Tudo ok, Lídia colocou. Eu acho que os demais também não tem mais nada a dizer. Beatriz e Lídia. Não, Beatriz e Carol. Não havendo mais nada, né? Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, trataremos de outros assuntos que estão ligados também aí à guerra, né? Na próxima semana trataremos desses assuntos aí, daremos continuidade, tá bom?
Então eu finalizo, eu quero agradecer a presença de vocês. Vocês são maravilhosas, né? Mais uma vez repito, maravilhosas e lindas. E boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite, até semana que vem.